Abramos a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4. Primeira Tessalonicenses 4. A exposição desta noite será do verso 13 ao verso 18. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, clamamos ao Senhor neste momento de exposição, para que Tu ilumines os nossos olhos. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Precisamos de Ti, Senhor, para compreender a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para praticar a Tua palavra com todo o nosso coração. Dá-nos um coração que guarda a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Ensina-nos, consola-nos. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, existe um fruto muito duro da queda, com o qual virtualmente todos nós teremos de lidar algum dia. Todos nós, mais dia menos dia, estaremos face a face com a morte. A nossa própria ou a de algum amado nosso. Você está espiritualmente pronto para lidar com isso? Você está espiritualmente pronto para ajudar os seus irmãos a lidar com isso? O texto da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses trata justamente das verdades que trarão conforto ao seu coração e aos seus lábios nesses dias de dor e sofrimento. Em setembro do ano passado eu enfrentei momentos assim. Voltando do seminário para casa, eu recebi uma mensagem no meu celular de que havia falecido o presbítero Pedro. No dia seguinte, enquanto eu dirigia em direção ao ofício fúnebre, eu fui pensando e orando ao Senhor: o que eu vou falar para essa família? O que dizer a essas pessoas agora nesse momento? E eu estava aflito no meu coração com isso. Eu sentia que eu não tinha palavras para aquele momento. E quando eu cheguei, eu vi o lugar lotado. Eu comecei a procurar a família, ainda pensando no que eu poderia dizer a eles naquele momento de tamanha dor. E ao encontrar o diácono Josué, eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido porque ele me recebeu com um sorriso e um abraço. Não era uma gargalhada, ele não estava dando risada. Era um sorriso. Era um sorriso com os olhos vermelhos das lágrimas que ele derramava pelo seu pai. Era o brilho da esperança cristã em meio ao luto. Os tessalonicenses também estavam sofrendo com o luto. Nós temos exposto esta carta dia após dia e temos visto que esta era uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que sofria na mão dos seus opositores. E de fato esse sofrimento era tão grande que possivelmente algumas perdas, alguns irmãos estavam falecendo. E no falecimento desses irmãos havia um agravante no sofrimento da igreja. A igreja havia aprendido, e a gente lê isso em Apocalipse no capítulo 1, verso 7, que Jesus Cristo voltará. E no dia que Jesus Cristo voltar, todo olho o verá. Mas e os irmãos que morreram?
Eles não têm mais corpo físico, os seus olhos já não existem mais. Será que essa promessa não era para eles? Será que o Senhor mentiu na sua promessa? Será que eles ficarão de fora do grande e glorioso dia em que Jesus Cristo voltará? Essa dúvida estava consumindo o coração da igreja e Paulo escreve à igreja dizendo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Com o coração pastoral, Paulo se move agora para o fortalecimento da esperança daqueles irmãos. Lembram-se? A Epístola aos Tessalonicenses é estruturada em fortalecer a fé, nos capítulos 1 a 3, fortalecer o amor, que foi objeto das últimas 3 exposições, no capítulo 4, versos 1 a 12, e agora o fortalecimento da esperança daqueles cristãos, a partir do verso 13 do capítulo 4. Para fortalecer a esperança deles, Paulo queria que eles tivessem em mente um dia. O dia do Senhor. O dia do Senhor de fato aparece em todos os capítulos. Todos os capítulos dessa carta falam do dia da vinda de Cristo Jesus. E é com a mente neste dia que a igreja pode ter esperança. À luz disso, o título da mensagem desta noite é: no dia do luto, lembrem-se do dia do Senhor. No dia do luto, lembrem-se do dia do Senhor. E esta passagem se divide naturalmente em 4 blocos. O primeiro, que é o verso 13, dá um propósito para lembrar-se do dia do Senhor. O verso 14 dá uma primeira razão para lembrar-se do dia do Senhor. Os versos 15 a 17, o maior bloco desta passagem, dão ainda uma segunda razão para lembrar-se do dia do Senhor. E o verso 18 conclui com o resultado de lembrar-se do dia do Senhor. O propósito, 2 razões, e o resultado de lembrar-se do dia do Senhor. No dia do luto, lembrem-se do dia do Senhor. Então, em primeiro lugar, no verso 13, o texto apresenta um propósito. No dia do luto, lembrem-se do dia do Senhor para não se desesperar como pagãos. O propósito de lembrar-se do dia do Senhor é não se entristecer, não se desesperar como os pagãos. É isso que a expressãozinha "para quê" significa na metade do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Não quero que vocês ignorem significa: eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esta é uma verdade extremamente importante. Vocês não podem ignorar isso aqui, não podem desconhecer isso aqui. Entendam, para que vocês não se desesperem como os demais. Nessa passagem, os mortos são várias vezes referidos como os que dormem. Esse é um eufemismo muito conhecido sobre a morte. A gente fala até hoje, né? Tal pessoa dormiu, tal pessoa adormeceu no Senhor. As pessoas são enterradas em cemitérios. E a palavra cemitério deriva da palavra grega usada neste versículo, para dormir. Cemitério seria o lugar dos que dormem. Então a gente usa até hoje esse eufemismo. Só que muitos crentes usam isso de maneira incorreta. Tem muitas pessoas que acreditam num suspeito sono da alma, a ideia de que os mortos estariam inconscientes. Morreu, você fica inconsciente até o dia em que Jesus Cristo voltar. No entanto, o testemunho bíblico é contrário a isso. Isso é completamente antibíblico. Nós percebemos na Escritura Sagrada, no livro de Apocalipse, pessoas mortas plenamente conscientes diante do Senhor, louvando o Senhor, falando ao Senhor. Então, não existe, à luz do livro de Apocalipse, qualquer possibilidade de um morto não estar consciente. Ele está consciente. De fato, o apóstolo Paulo fala que é melhor morrer, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele dá a entender que ele está habitando com o Senhor quando ele deixa o corpo. Ele está com Cristo, consciente, na presença do Senhor. E, de maneira tácita, Jesus aponta para isso quando diz ao ladrão da cruz que ainda naquele dia estariam juntos no paraíso. Não, os mortos não estão inconscientes, pelo contrário, o seu corpo é quem dorme, mas a sua alma se regozija com Cristo desde já. Jesus Cristo decifrou esse eufemismo quando ele falou aos discípulos lá no Evangelho de João: Lázaro dorme. O que os discípulos falaram? Se dorme, tudo bem, né? Depois ele acorda. Essa é uma tônica muito comum do Evangelho de João. Jesus fala e os judeus nunca entendem o que Jesus fala. Aí Jesus explica para eles: Lázaro morreu. Mas nós vamos para lá agora. Então, o sono do crente que morre não é o sono da alma, é o sono do corpo. O corpo descansa das suas obras. E apesar dessa verdade gloriosa de que os mortos já estão com Cristo, havia tristeza em Tessalônica. Os irmãos se entristeciam justamente por esta ideia de talvez pensar que os seus irmãos não tivessem
condições de ver o dia da vinda do Senhor. Possivelmente essa era uma deficiência no conteúdo da sua fé que precisava ser suprida. Paulo fala sobre isso no capítulo 3, nós vimos em exposições anteriores. Eles precisavam ter algumas deficiências da sua fé supridas. Pois muito bem, ao suprir essa deficiência, Paulo diz que o objetivo é que eles não se entristecessem como os demais. Quem são esses demais? Bom, Paulo especifica que os demais são aqueles que não têm esperança. Quem são os que não têm esperança? Quando a gente recorre à Epístola aos Efésios, no capítulo 2, essa palavra demais aparece de novo. E esses demais lá são descritos como pessoas separadas das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. São os ímpios, são os pagãos, são os descrentes. Esses não têm esperança. E eles não têm esperança em todos os sentidos. Em primeiro lugar, eles não têm esperança porque estão afastados de Deus e são filhos da ira. Eles não têm nenhuma esperança de salvação. Não há esperança para eles. Jesus é o único caminho. É por isso que fazer missões, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, testemunhar com as suas obras e com as suas palavras, é um imperativo da Escritura Sagrada. Todas as pessoas que você conhece que não têm Deus, não têm esperança de salvação. Não haverá segunda chance. Não haverá outro caminho. É Cristo e somente Cristo e ninguém mais que poderá levá-los ao Pai. Mas existe ainda um outro fator de ausência de esperança. Essas pessoas não têm nenhuma esperança em face da morte. Em face da morte, essas pessoas não têm nada com que se agarrar. E a literatura do mundo antigo deixa isso muito claro. Um poeta grego chamado Teócrito escreveu uma poesia belíssima que diz o seguinte: a esperança é para os que vivem, os mortos não têm qualquer esperança. Um outro poeta romano chamado Catulo escreveu linhas ainda mais belas. O sol pode se pôr e nascer de novo, mas uma vez que a nossa breve luz se põe, resta apenas uma noite infindável a ser dormida. Que esperança tem pessoas assim? Nenhuma. A morte é invencível. E assim, as pessoas do primeiro século não conseguiam consolar umas às outras. Foi encontrado em alguns achados arqueológicos uma carta de uma certa Irene, que havia escrito, né, esta carta como condolências a um casal de amigos que havia perdido um filho recentemente. E assim diz a carta desta Irene: eu chorei pelo seu filho querido falecido, como eu havia chorado pelo meu. Mas realmente não há nada que alguém possa fazer diante dessas coisas. Então, por favor, consolem um ao outro. Não há nada o que fazer. Este é o desespero dos pagãos em face da morte. E este é o desespero que Paulo não quer que os crentes tenham. Os crentes não podem ter este mesmo desespero. O contraste que Paulo está fazendo aqui não é entre graus de tristeza. Paulo não está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, você pode se entristecer, mas assim, não se entristeça muito, se entristeça pouquinho. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo uma antítese completa entre um tipo de desespero que há nos pagãos, porque eles não têm esperança em face da morte, e a esperança cristã daqueles que têm Cristo Jesus em face da morte. São coisas completamente diferentes. Isso, é claro, não diz que os crentes não sofrem. Claro que sofrem. Diante do luto nós sofremos, nós choramos. Nós choramos ao estarmos diante do corpo inerte do nosso irmão e percebemos que ali não há mais movimento. É claro que nós choraremos essa perda e nós choraremos essa morte. No entanto, as nossas lágrimas não são de desespero. As nossas lágrimas não podem ser de completo desespero em face daquela situação. Pelo contrário, Paulo escreveu aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, nós somos os homens mais infelizes dessa terra. Mas, já que Cristo ressuscitou, então nós somos os mais felizes, os mais esperançosos. Nele nós temos esperança. E é dessa esperança que Deus nos fala pela sua palavra. O objetivo de Paulo aqui, e o objetivo do Espírito Santo com a Igreja da Lapa hoje, é que, em face do luto, você se lembre do dia do Senhor, para que você não se desespere como os pagãos. Não somos pagãos, somos cristãos, somos crentes em Cristo Jesus. E temos muitos motivos para ter esperança. E de fato, Paulo trabalhará esses motivos e nós passamos então ao segundo ponto, a segunda verdade. Paulo raciocina comigo. Pensa no que você crê. O que é que você crê? Qual é o conteúdo da fé cristã?
Se eu perguntasse para você hoje qual é o conteúdo da fé cristã, o que você diria? Paulo resume o conteúdo da fé cristã nas seguintes palavras: Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o resumo da fé cristã. Não amém. A história não acaba aí. Jesus não só morreu, Jesus morreu e ressuscitou. É extremamente importante para a fé cristã e para o conteúdo da fé cristã que você se lembre que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus tem corpo físico que você pode tocar, que depois da ressurreição comeu peixes à beira da praia. Jesus Cristo tem um corpo que não é desta criação, é o corpo da nova criação. Você se lembra das promessas dos profetas? Os profetas prometiam uma nova criação. Esta nova criação já começou. Cristo Jesus tem o corpo da nova criação. O corpo incorruptível, o corpo que venceu a morte, que venceu o pecado, o corpo que nunca mais morrerá. Este é o corpo de Jesus Cristo. E este será o seu. Porque o texto continua. Assim também, Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. A ressurreição que Cristo teve é a ressurreição que você terá. Esta é a esperança cristã. A esperança cristã é que assim como Cristo venceu a morte, você também vencerá a morte no dia de Cristo Jesus. O texto diz que Deus trará na companhia de Jesus os que dormem. E tem aquela partezinha mediante Jesus. Pelo grego é difícil dizer se mediante Jesus qualifica trará ou qualifica os que dormem. Duas traduções possíveis. Deus trará mediante Jesus ou Deus trará aqueles que dormiram mediante Jesus. Qual das duas opções a gente escolhe? É difícil, a nossa tradução escolheu a primeira. Mas eu acredito que a última opção seja a que reflete melhor o conteúdo dessa passagem. Aqueles que dormem em Jesus. Aqueles que morreram em Cristo. E dormem mediante Jesus. Veja como a morte, que é o mal inevitável após a queda, é transformada em um sono mediante Jesus. Jesus está fazendo os nossos amados que já partiram repousar, dando-lhes descanso das suas obras. E mais, trazê-los de volta à vida é tão fácil quanto acordar uma pessoa de manhã. Talvez não um adolescente para ir para a escola, a gente sabe que acordar um adolescente para ir para a escola é bem difícil, mas acordar uma pessoa pela manhã, é isso que Jesus vai fazer no último dia. Não é difícil para ele, a mão do Senhor não está encurtada. Trazer os mortos de volta à vida, aqueles que dormem mediante Jesus, é como acordar alguém do sono. Isso se dará em sua companhia, isso se dará no último dia, no dia da vinda de Cristo Jesus. Então assim a gente pode parafrasear o verso 14. Paulo estaria dizendo, pense um pouquinho, meus irmãos. Nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou? Não é isso que nós cremos, não é esta a nossa fé? Então, claro que é. Que coisa mais óbvia, é isso que os tessalonicenses diriam. Então Paulo responde, pois muito bem, a mesma coisa vai acontecer com você. Não dá para separar a nossa fé da nossa esperança. A nossa esperança está enraizada na nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou, você morrerá e ressuscitará. E que grande consolo isso traz para o nosso coração. Nós temos consolo não só em que morrendo estamos com Cristo, nós temos consolo em que a morte não tem a última palavra sobre nós. Todos nós venceremos a morte. De alguma maneira, todos nós temos certeza da cura. Qualquer coisa que te leve à morte será curada. Se não nesta vida, na vinda vindoura. Mas absolutamente toda doença, toda tragédia, toda maldade e todo o pecado, que é o que traz a morte, será curado no último dia, quando Cristo Jesus consumar a nova criação. Diante da perda de um ente querido, por vezes pensamos, poxa vida, eu queria ter aproveitado mais, eu queria ter
falado mais coisas, você vai ter a eternidade toda para fazer isso. O que a palavra de Deus diz é que aqueles seus avós amados que faleceram, você não os viu pela última vez. Os seus falecidos pais não deixaram de existir. O seu filho, que morreu tragicamente, não vai reencarnar como um outro ser humano com uma outra personalidade ou como um animal. Nada dessas teorias e elucubrações, mentiras pagãs, pode encher o seu coração. O que deve encher o seu coração é que todas essas pessoas estão agora em alma com Cristo, mas melhor do que isso, elas vencerão a morte no último dia. Hoje parece que elas foram derrotadas pela morte, mas elas a vencerão no último dia. E assim, a fé deles será testificada diante de todo mundo verá a ressurreição, todo mundo verá que essas pessoas estão dormindo em Cristo, e assim ressuscitarão também em Cristo. Por isso, no dia do luto, Paulo quer consolá-los ainda mais profundamente. Paulo quer convencê-los de que no último dia, não só os mortos ressuscitarão, mas os mortos ressuscitarão e estarão juntos conosco. Paulo diz que pela palavra do Senhor, quer declarar algo mais. Se palavra do Senhor significa, ele fala, não estou falando da minha cabeça, meus irmãos. Eu não estou falando algo que eu acho que é. Eu estou falando palavra do Senhor. Nesta noite, por meio da Escritura Sagrada, você está recebendo, não uma possibilidade, mas você está recebendo palavra do Senhor. E a palavra do Senhor declara que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Como Paulo escreve nós, os vivos, muita gente começa a achar que Paulo cria que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Então ele cria que ele estaria vivo quando Jesus Cristo voltar. Mas isso não é verdade. Várias vezes nas epístolas, Paulo declara que esperava a ressurreição. Em 2 Coríntios 4,14, ele diz que seria ressuscitado. Então ele não tem esta certeza toda de que Jesus Cristo voltará enquanto ele ainda estivesse em vida. Mas ele tem certeza de que os vivos, os que ficarem, e ele fala assim porque ele estava vivo naquele momento, até o dia da vinda do Senhor, todos esses vivos não precederão os mortos. A vinda do Senhor é a parousia de Cristo. Parousia é um termo grego, nós não costumamos falar de termos gregos aqui no púlpito, mas isso é importante. Este é um termo que aparece vez ou outra quando a gente fala dos últimos dias. A parousia de Cristo. Pois bem, a parousia significa presença, ou aquilo que traz a presença. A presença poderosa de Cristo Jesus está sendo enfatizada nesse versículo. É o Jesus Cristo glorificado que estará diante de todos os olhos naquele último dia. E a verdade é que, naquele último dia, os vivos não precederão os que dormem. Difícil de entender isso. Mas a ideia dos Tessalonicenses talvez fosse a seguinte: os vivos vão ser os primeiros da fila. Eles terão preferência. Poxa vida, Jesus voltou e deixou eles viverem até o último dia. Eles são super crentes, eles são pessoas melhores do que nós. Eles verão Cristo descer. Os mortos não verão. Os mortos vão perder aquele último dia glorioso. Sabe aquele dia em que o sinal do Filho do Homem será visto no céu e ele virá nas nuvens com poder e glória? Pois muito bem, não. Isso daí os mortos não vão ter, não. Isso daí é só para quem ficar vivo até aquele dia. É só para os preferidos do Senhor. Talvez esse fosse o pensamento de Tessalônica. Mas Paulo quer dizer que isto é mentira. E agora ele vai fundamentar por que isto é mentira, por que a verdade é que os dois estarão juntos. E ele faz isso no verso 16, descrevendo. Esta é uma descrição maravilhosa daquele dia da vinda do Senhor. O apóstolo escreve porque o Senhor mesmo, não outro, o próprio Deus encarnado, não outro, dada a sua palavra de ordem, a palavra de Cristo Jesus, na qual todos os mortos ouvirão e viverão, como diz João 5,25, uma voz forte, um som pujante, um comando poderoso do general, dada esta palavra de ordem, e depois ouvida a voz do arcanjo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, vozes dos arcanjos dizendo que o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso está retornando para consumar completamente a sua nova criação. E então, ressoada a trombeta. A trombeta é um instrumento militar, é um instrumento musical usado em atividades militares. Era um instrumento que era tocado quando os generais entravam em guerra, quando os reis retornavam da guerra com os despojos, com o anúncio da vitória. Lá em Isaías diz que quando soar a trombeta,
Os que andavam perdidos pela terra da Síria tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A trombeta soando é o anúncio de vitória de Cristo Jesus e do fim do seu exílio. Hoje somos peregrinos na terra, mas o dia que ressoar a trombeta, o nosso exílio acabará. E nós chegaremos, finalmente, a Jerusalém celestial. Nossa peregrinação se encerrará e nós estaremos, finalmente, com o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor mesmo, então, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que vai acontecer naquele dia é a ressurreição dos mortos. Esse é o argumento de Paulo. É isso que Paulo quer ensinar para a igreja. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, os mortos sairão das suas sepulturas, ressuscitarão e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Perceba que Paulo quer enfatizar esta ideia de uma sequência. Paulo quer dizer que os mortos já terão ressuscitado quando toda a glória acontecer. Primeiro os mortos ressuscitam, depois os vivos se juntam com eles e uma nuvem vem e os arrebata para o encontro do Senhor nos ares. E aqui nós temos a grande doutrina do arrebatamento, que é muito mal compreendida por muita gente. Muita gente acredita que este arrebatamento significa que a igreja vai ser tirada da terra para ir para um lugar misterioso no céu, onde vai ficar longe, lá, fazendo alguma outra coisa qualquer. Mas isso não é verdade. Não é disso que este texto está falando. Perceba que, quando nós formos arrebatados com os mortos que ressuscitarem, nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Se você gosta de riscar a Bíblia e já teve coragem de riscar a Bíblia do Centenário, você pode circular esta palavra encontro. Esta palavra encontro aparece aqui na Escritura Sagrada e somente em outros 2 lugares. Esta palavra era usada para descrever uma comitiva que saía de um certo local para recepcionar uma grande autoridade e então acompanhá-la de volta àquele local. Por exemplo, quando supor que o imperador fosse visitar a cidade de Tessalônica. Quando ele estivesse chegando à cidade, uma comitiva iria sair para o encontro com o imperador, para então escoltá-lo de volta para a cidade. Na Escritura Sagrada, ela é usada na parábola das 10 virgens. Quando, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. O que as virgens fariam? Viriam, encontrariam com o noivo para entrar para as núpcias novamente. É isso que vai acontecer naquele dia. Nós não seremos arrebatados para sermos jogados para um outro canto qualquer. Nós, como ressurretos em Cristo Jesus, subiremos em nuvens para encontrar o Cristo ressurreto que está descendo dos céus, e nós seremos a comitiva real que irá escoltá-lo até a terra, para que chegando aqui, ele estabeleça por fim o juízo e a nova criação. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E você estará com os seus queridos que partiram em Cristo naquele dia, todos juntos na nuvem. Todos juntos, para receber o Rei, que veio reinar sobre a terra. E Paulo encerra dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a gente fica... E aí, Paulo, vamos fazer o quê? O que vai ter? A gente vai, né? O que vai acontecer depois, Paulo? Pelo amor de Deus, Paulo, você vai falar só isso? Estaremos para sempre com o Senhor? Fala mais, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo. Não para, não. Mas ele para. Ele para porque a preocupação de Paulo é que se você sabe que você estará para sempre com o Senhor, isso basta. É isso que traz consolo ao seu coração e consolo aos seus lábios para aquele que está enlutado. Estaremos para sempre com o Senhor. Sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais pecado e sem mais morte.
Com o Senhor há infindável alegria e eterno gozo. Teremos a presença física de Cristo perpetuamente diante dos nossos corpos físicos gloriosos, nos novos céus e na nova terra consumadas. Tem como ser melhor do que isso? Não tem. Não tem como ser melhor do que isso. E essa é a verdade que Deus quer usar para enxugar as suas lágrimas e as lágrimas dos seus irmãos nos dias de hoje. No dia do luto, lembrem-se do dia do Senhor, porque os mortos ressuscitarão e porque naquele dia nós estaremos todos juntos. Por fim, no verso 18, nós temos o resultado de tudo isso. O que isso produz na vida de igreja? De acordo com Paulo, no dia do luto, você deve lembrar-se do dia do Senhor e, consequentemente, consolar uns aos outros. Diz a palavra de Deus, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, uma conclusão para a sua exortação. É isso que Paulo quer. O que Paulo quer é que eles consolem uns aos outros com estas palavras. E o que o Espírito Santo quer de você é que você use essas palavras para trazer consolo para o seu coração e para o seu irmão. Irmãos, existem dois tipos de ordens nesta vida, né? Ordens que precisam ser cumpridas uma vez só, e você cumpriu, e ordens que precisam ser cumpridas continuamente. Eu, como pai, estou aprendendo isso de uma maneira bem difícil, que é ensinar a minha filha a diferença entre essas duas ordens. Como, por exemplo, quando eu falo para ela, desça do sofá. Desça do sofá é uma ordem cumprida uma vez só. Desceu, cumpriu. Ótimo, obedeceu o papai, dá um beijo no papai. Existem ordens que devem ser obedecidas continuamente. Como quando eu falo para ela, ame a sua mamãe. Amar a mamãe não é cumpriu e acabou. Amei a mamãe, pronto, acabou, não precisa mais amar a mamãe. Não. Amar a mamãe, amar a Deus, amar a Deus, é contínua. No português nós não temos como diferenciar uma da outra, é só o contexto que nos permite diferenciar. Mas a língua grega tem dicas na morfologia da palavra que permitem essa distinção. E neste caso, a ordem consolem é uma ordem de continuidade. Não é consolou, cumpriu, não se preocupe mais. Não. É consolem. Consolem de novo. Consolem mais uma vez. Continuem consolando todos os dias uns aos outros com estas palavras. Uns aos outros também é uma grande temática da igreja. Várias e várias vezes aparece esta palavrinha grega que é traduzida por uns aos outros. A Escritura nos manda amar uns aos outros, honrar uns aos outros, não julgar uns aos outros, acolher uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros em amor, ser benignos uns para com os outros, submeter-se uns aos outros, e por aí vai. Esta é a vida de igreja que Deus requer de nós e com a qual Deus nos presenteia. Uma vida de mutualidade. Não tem como ser crente numa ilha, sozinho. É eu e Deus porque o Espírito habita em mim. De maneira alguma, porque a Escritura repete vez após vez de que você tem privilégios e responsabilidades uns com os outros. Este é o nosso dever como cristãos. E neste caso, o dever é trazer o consolo. A consciência de que o irmão que está ao meu lado é membro do corpo de Cristo deve me levar a fortalecê-lo, me levar a amá-lo, me levar a servi-lo. Hoje eu consolo você, amanhã você me consola, talvez depois de amanhã nós dois estejamos juntos com outro irmão consolando a ele. Mas a palavra de Deus nos ordena que nós façamos isso continuamente. Consolemos onde e sempre que houver necessidade de consolo. No entanto, o consolo não é de qualquer maneira. A palavra de Deus não diz, portanto, consolem uns aos outros. O versículo não acaba aí. Consolem uns aos outros com estas palavras. Existem consolos que nós não deveríamos dar, talvez. Existem consolos que são consolos habituais do mundo, da nossa cultura caída. Talvez você já tenha feito isso, eu certamente já fiz. Chegar a um irmão e abraçar no dia do luto e dizer, não fica assim. Dizer, vai ficar tudo bem. A vida é assim mesmo, a vida acaba para todo mundo. Mas estamos juntos, eu estou aqui contigo. Vamos enfrentar isso juntos. Talvez tudo isso seja verdade. Mas não são as palavras que Deus ordena que nós usemos. Deus ordena que usemos estas palavras. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Cristo. E por vezes nós usamos a palavra de Cristo para aconselhar e para consolar. Mas não estas. Às vezes
nós falamos, ele está com Cristo agora. Ele descansou em Cristo Jesus. É verdade, não é mentira. Se você disser isso para alguém que está em luto, você está falando a verdade da palavra de Deus. Essa pessoa realmente está com Cristo. Mas ainda não são as palavras que Deus ordena que nós usemos. Então eu gostaria de deixar um desafio para você nesta noite. Eu gostaria de desafiá-lo a obedecer o que Deus ordena neste versículo. Na próxima oportunidade em que você enfrentar o luto, ou enfrentar a morte, ouvir o seu irmão enfrentando o luto e a morte, consolem uns aos outros com estas palavras. Diga a esta pessoa que assim como Cristo venceu a morte, ela também vencerá. Diga a esta pessoa, assim como Cristo morreu e ressuscitou, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu tio, o seu amado, também ressuscitará. Ele ressuscitará no último dia. Use esta palavra que Paulo deu aos Tessalonicenses, que o Espírito Santo deu à Igreja da Lapa, para consolar os seus irmãos no dia da morte. Diga que ele creia nisso. Diga que ele permita que isso console o seu coração. No dia do luto, lembre-se do dia do Senhor. E no dia do luto, lembre os seus irmãos do dia do Senhor. Concluindo a mensagem desta noite, o Senhor nos ensina da necessidade que temos de lembrar do dia do Senhor, um dia maravilhoso. O propósito de lembrarmos disso é para que não nos desesperemos como pagãos. E o Senhor nos dá 2 motivos para nos lembrarmos deste dia maravilhoso. O primeiro é que os mortos ressuscitarão naquele dia, vencerão a morte de uma vez por todas. O segundo motivo é que nós estaremos juntos, unidos, para receber o Senhor que vem dos céus e reinar com Ele pelos séculos dos séculos, em novos céus e nova terra. E o propósito, o resultado esperado disso na igreja é que agora haja consolo mútuo com estas palavras, a palavra da ressurreição. Não esqueçamos da palavra da ressurreição. Cristo venceu a morte e todo aquele que está em Cristo vencerá também. Os dias de luto nos trazem muitas perguntas e o Senhor não nos revela a resposta para todas elas. Por quê? Por que agora? Por que comigo? Algumas talvez teremos na eternidade, outras talvez jamais teremos. No entanto, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade encontram-se na palavra de Deus, revelados na Santa Escritura. Tudo de que você precisa, tudo no dia do luto, é de lembrar-se do dia do Senhor. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!